bom também para encher. Eu utilizei uma vez hackeando bancos e a Receita Federal. Bem, mas a ideia é mostrar para vocês aqui tá, o cenário atual de redes em nuvem, tá, sobre um ponto de vista específico, que é o ponto de vista de data plane, e alguns data planes específicos. Tá? Isso vai ficar claro para vocês porque que eu vou me restringir a um subtópico de um tópico tão especializado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, existe um site que mostra algumas estatísticas, Internet Live Stats ou coisa parecida. Então, essa aqui é estatísticas do que acontece em 1 segundo em alguns desses vários serviços proprietários e mais populares. Tá? 55.200 buscas, né? 126 mil visualizações de vídeos. Tá? Mas, para quem acha que e-mail está em queda e o pessoal só usa outra coisa, né? 2,5 milhões de e-mails, tá? Em 1 segundo. Tá? É claro, metade é spam. Tá? Mas tem uma outra metade que não é spam. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aí, então são 36 mil gigabytes em 1 segundo trafegado. Tá? Então, o desafio de como é que a gente consegue aguentar isso dentro, seja dos serviços que a gente oferece, né, seja dentro do host ou, que é o foco aqui um pouco, dentro de switch, roteador e etc. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco a motivação, né, uma comparação entre 2 ou 3 data planes em termos de como eles funcionam. Tá? E aí eu vou mostrar em termos mais numéricos de melhorias e o tipo de melhoria que se faz, né, especificamente para o caso do Linux. Tá? Então, isso aqui é só um desenho para a gente tentar entender. Né, redes, né, geralmente a gente tem um plano de gerenciamento. Tá? Então, é a interface, né, que o administrador vai ver. O plano de controle, então o plano de gerenciamento conversa com o plano de controle para poder fazer a configuração que o administrador pediu, né? E ele configura o data plane para poder seguir aquelas regras de controle. Aí o data plane é o que, na verdade, vai trafegar os pacotes, vai fazer o trabalho pesado real. E hoje existe uma tendência cada vez maior de a gente tentar simplificar, né, esse cenário, esse ambiente, né, o que a gente chama de Software Defined Networking. Então, ao invés de a gente ter a figura que a gente tem aí à esquerda, tá, que cada control plane conversa algo diferente, e você tem diferentes interfaces de gerenciamento, SNMP, um protocolo específico, uma CLI, para poder configurar o control plane, e aí você tem algo tão diverso que fica até difícil você conseguir programar cada uma daquelas coisas. O cenário que a gente tem hoje, agora, pelo qual a gente está se dirigindo, a gente tem uma camada de controle muito mais homogênea, né? E aí você é capaz de executar aplicações em cima dessa camada. Tá? Um dos protocolos que tem sido cada vez mais utilizados é o OpenFlow, tá? Para poder fazer isso. Bem, aqui um disclaimer, né? Vocês vão entender por quê. Né? Todas as marcas aqui são propriedades dos seus respectivos proprietários. Tá? Por causa dessa figura aqui, que na verdade reflete só um pedacinho do que é redes hoje, tá? Do que é esse cenário de Software Defined Networking. E é por isso que não dá para eu falar de tudo que está aqui. Então, está aqui um bocado. Vários desses projetos são projetos que estão debaixo da Linux Foundation. Tá? Alguns não. Alguns focam mais na área de gerenciamento, tá? Como é o caso do Open Daylight. O OpenStack e OpenShift são grandes usuários de redes, né, para você poder subir várias máquinas. Não adianta se elas não estiverem conectadas, se você não puder colocá-las na internet. Tá? Então, OpenStack e OpenShift fazem grande uso, né, de vários desses data planes, control planes, etc. Tá?
O OpenVSuite é um dos projetos que eu vou focar aqui, que eu vou descrever um pouco. Ele, né, é uma combinação ali do Control Plane e Data Plane. Ele implementa OpenFlow. Tá? Então, por isso a minha motivação de mostrar aí esse desenho para vocês. Ele é um dos caras mais fortes, né, no cenário de software livre hoje que implementa esse protocolo. Tá? Que, por sua vez, é um protocolo que o OpenDaylight conversa. Tá? Já o DPDK, que é outro projeto que eu vou focar um pouco aqui na nossa conversa, é um Data Plane Development Kit. Então, ele não é um Data Plane, ele é um kit de desenvolvimento, ele, na verdade, é uma série de bibliotecas e drivers para você implementar um Data Plane. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele. OpenStack e OpenShift têm utilizado bastante aí o OVS, o OpenVSuite. Tá? Calico, Flannel, eles estão tentando aí se combinar, inclusive algumas das funções que eles fazem. Né? Eles trabalham mais a nível de IP, enquanto o OpenVSuite a nível de Ethernet. Não sei se é um tigre ou coisa parecida, é o logo do Snap Switch, tá? Que é também um switch rápido, tá? Que utiliza algumas das técnicas que o DPDK utiliza, que eu vou descrever. NFV, na verdade, é uma série de requisitos para se implementar, né, o que a gente chama hoje de Virtual Function, Network Function Virtualization, virtualização de função de rede, muito importante para a área de telecom. O ONUS eu não conheço tanto. IOVisor e FDIO são outros dois projetos que trabalham no nível de Data Plane. Tá? Open Data Plane, ele na verdade é uma abstração de Data Plane. E qual faltou? O OpenSuite, aí ele já é um sistema operacional que ele usa o OpenVSuite por trás, mas, né, a ideia dele é ser um software que você vai portar para um equipamento, instalar ele no equipamento, o equipamento agora é um switch. Tá? Já o OpenVSuite, ele é só um componente que pode entrar dentro do OpenSuite ou pode entrar, por exemplo, dentro da sua solução de rede de OpenStack. Então, você vai ter uma instância de OpenVSuite em cada nó de OpenStack que você tem. Tá? Então, o meu foco vão ser nesses três do centro aí, OpenVSuite, Linux e DPDK. Tá? Já seria bem complicado a gente tentar falar de todos eles aí com mais detalhe. Tá? E o problema que a gente está tentando resolver é o problema de ambientes virtuais, né, com um alto número de máquinas virtuais por host, mobilidade, né, de VMs entre hosts e um cenário que a gente chama de multi-tenant. Na verdade, você tem aí vários usuários independentes que não querem interferência das máquinas dos outros usuários, né, na sua rede. Tá? Então, agora você tem um cenário complicado em que você não vai dedicar um host a um único cliente. No mesmo host, você vai operar máquinas de múltiplos clientes e clientes vão utilizar múltiplos hosts, o mesmo cliente. Tá? Então, você tem que agora interligar a rede de dois hosts para que o cliente enxergue como aquilo ali fosse uma mesma rede. As suas múltiplas VMs enxerguem como se fosse uma única rede. E ao migrar a VM, você tem que manter, né, essa né, experiência de que aquilo ali é uma única rede, Layer 2 ou Layer 3. Tá? Então, dependendo aí do que você está oferecendo, tá? Da solução que você está usando também. Então, alguns clientes vão exigir que eles querem Layer 2, e aí, dependendo da solução que você está vendendo, tá? Isso pode restringir os clientes que você vai acessar. Então, idealmente, você tem que oferecer as duas coisas, ou tentar alguma solução mais genérica. O Layer 2 geralmente atende melhor. Tá? E para distinguir, né, justamente aí continuar essa distinção, os componentes de rede, a gente tem hosts, tá? São os endpoints de redes, né? É o que está executando a aplicação, é o seu servidor web, é o telefone que está na mão do usuário, é o seu sistema de accounting, tá? São os hosts que estão recebendo ou gerando tráfego. Tá?
E, por outro lado, você tem os forwarders, que são quem repassam o tráfego. Tá? O propósito dele é receber e repassar o tráfego que ele recebe. Tá? E ele tem que decidir para qual porta vai. E aí ele pode operar tanto em Layer 2 quanto Layer 3. Né? E aí os protocolos mais utilizados, os protocolos que a gente foca principalmente, né? Ethernet, IPv4 e IPv6. Tá? E todos esses podem ser virtuais. Você pode ter um host e um forwarder virtual. Tá? O seu forwarder pode estar rodando como uma máquina virtual. As portas podem ser virtuais, ou você pode ter uma combinação de portas físicas e portas virtuais. Tá? Então tem uma série de combinações. O foco aqui na palestra é em forwarder. Tá? Então a gente não vai falar muito de host, mas eu devo comentar em algum momento aí justamente um pouco essa diferença. Tá? E a gente, né, tem todo aquele tráfego que passa na internet em 1 segundo, né, mas quando a gente, em vez de olhar a internet como um todo, a gente olhar um único computador, esse é o nosso desafio. Né? Para utilizar a interface 10 gigabits, que nem é o top hoje, o top a gente já está falando de 40 e 100, a gente tem que começar a resolver o problema de 40 e 100, né? Só que eu vou mostrar para vocês que o de 10 ainda tem alguns desafios, né, para a gente conseguir pensar em resolver o problema de 100. Né? Se você for transmitir o menor pacote possível, tá? É um pacote que tem 84 bytes no total, dos quais 64 são úteis, isso incluindo, né, o cabeçalho Ethernet. Dos 64, incluindo o cabeçalho Ethernet. O overhead que a gente tem ali é interframe gap, então entre um frame e outro você tem que ter um tempo ali para poder haver a detecção, né, de colisão. Você tem o CRC e você tem, né, o FCS, né, e você tem o... Me fugiu o nome agora. Isso significa, né, nessas condições, para que a gente fosse capaz de operar em line rate e encher né, gastar os 10 gigabits por segundo, a gente teria que transmitir, receber, processar 14,88 megapacotes por segundo. Né? 14.880.000 pacotes a cada segundo tem que ser processados, né, no seu servidor. Tá? Isso significa que se você for dedicar apenas um core para fazer isso, esse core teria que ser capaz de, em 67 nanosegundos, processar um pacote. Para vocês terem uma ideia, o acesso à caixa L3 no Ivy Bridge toma em torno de 12 nanosegundos. Tá? Se for um cache miss, né, em torno de 32 nanosegundos, né, e a estrutura de dados que o Linux usa ocupa, acho que, 4 linhas de cache, ou seja, daria o dobro, né, do tempo que a gente tem disponível para processar um pacote se a gente tivesse miss. Tá? Felizmente, muitas vezes o dado está quente ali na caixa, então a gente não tem esse cache miss a cada pacote. Tá? Então, o que é necessário fazer, né, no Linux e nesses vários outros projetos é reduzir o tempo de processamento e aumentar a escalabilidade. Só assim a gente vai conseguir operar com essa taxa. Tá? Então, nem sempre se considera a possibilidade de que vamos conseguir fazer isso com um único core. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns números aqui, que para a gente conseguir atingir esse line rate, são necessários múltiplos cores. Tá? Então, você chegar e dizer, meu servidor faz, né, esses 14,88 megapacotes por segundo, tá, mas com quantos cores? Né? Quantos cores ele usa? Você vai lá comprar uma máquina, né, com 12 cores, né, você só tem um sobrando, porque a máquina usa 11 para processar pacote. Tá? Então, é um desafio. Né? Então, só resolver o problema de escalabilidade não é suficiente. A gente tem que conseguir processar mais pacotes, né, num mesmo core. Então, agora eu vou descrever melhor então, esses data planes. Né, qual é o código hoje que faz esse trabalho?
né, dos 3 projetos que eu mencionei. Então, o primeiro deles, muitos de vocês conhecem, é o Linux. Tá? E o Linux, ele é um roteador, né, já aprovado, né, muita gente usa como roteador, tá? E o número de funcionalidades disponíveis nele é imenso. Né? Quem tem experiência aí com o Linux em redes sabe o valor de utilizar um iptables, né, um netfilter com contract. Né? Em termos de offload, tá, que permite que a placa faça parte do processamento, a gente tem checksum, segmentation e receive offload. Tá? Para quem não conhece, né, essas funcionalidades, são funcionalidades de driver e da placa. Tá? Então, o hardware e aí o driver e toda a stack tem que ser capaz de jogar isso para o hardware, que é fazer o checksum, verificar o checksum. Tá? E aí você reduz o tempo de processamento, a placa está fazendo isso, você não gasta CPU para fazer. Segmentation é você poder transmitir um pacote muito grande, muito maior do que a MTU, e o trabalho de quebrar em vários pacotes do tamanho da MTU fica por conta da placa. E o Receive Offload é o contrário disso, é a placa conseguir agregar múltiplos pacotes em um grande pacotão. Tá? Isso também pode ser, esse Segmentation Receive Offload também tem um Generic Segmentation Offload, Generic Receive Offload, que a stack faz isso logo no início do processamento. Tá? Então, isso permite que todo o resto da stack, ao invés de ter que processar 10 pacotes, processa um só. É um pacote com 10 vezes o tamanho. Tá? Então, ao invés dela ter que, né, operar com 14.88, ela vai estar operando, né, com 1.4 megapacotes por segundo. Isso reduz bastante. Tá? Não é somente o número de bytes que importa aqui, é o número de pacotes, tá? É crucial nesse tempo de processamento aí. Tá? Linux tem implementações de vários túneis, implementação de IPsec, tá? Traffic Control, Traffic Shaping, Queuing, tudo isso muito bem implementado, tá? Já bem conhecido, muito bem utilizado. Suporte a VLANs, Mac VLAN, Bonding, Team, que é uma espécie de bonding. O gerenciamento de Linux é bem conhecido, né? Um bom número de profissionais familiarizados sabem como que configura tudo isso. Tá? Então, qualquer coisa que venha substituir o Linux e dizer eu sou mais rápido, você é mais rápido, só que você não faz nada. Tá? Então, ele tem o desafio de também, né, fazer tudo que o Linux faz, ou ele vai ser uma ferramenta que, olha, minha ferramenta é especializada, né, eu consigo trafegar dado muito mais rápido, eu não tenho feature X, Y, Z que o Linux tem, né, mas você não precisa dela, né, funciona legal, muito bem, você não precisa de tudo que o Linux tem. Então, esse é um desafio que o Linux tem à frente, que é tentar fornecer, né, esse tipo de velocidade de 14.88 megapacotes por segundo em um único core, de tal forma a manter todas essas funcionalidades, né, mas não quando ele faz esse processamento, né, mas poder utilizar o Linux para essas outras funcionalidades que algumas pessoas querem hoje. Né? Além de roteamento, o Linux também funciona como uma bridge. Então, você tem o driver Linux Bridge, né? Você consegue adicionar portas físicas e portas virtuais. A gente tem também mais funcionalidades, NetFilter aí com iptables. Você tem notificação do For Database através de Netlink. Ou seja, você pode ter uma aplicação ali que, né, recebe notificações, consegue fazer gerenciamento, controle de estatística. Tá? Tem novas funcionalidades sendo adicionadas ali de estatísticas no Linux Bridge. Né? Multicast Snooping, Carrier, então várias funções que Linux como uma bridge tem, tá? E pode oferecer para você. Então, o Linux pode operar tanto Layer 3 como Layer 2, né? Faz o forward com essas várias funcionalidades. Já o Open vSwitch, tá? Ele
É programável com OpenFlow e OVSDB, então isso é algo que o Linux não tem. Tá? Se você quiser utilizar OpenFlow, você precisaria de uma solução como o OpenVSwitch. Suporta monitoramento com SFlow, NetFlow, IPFix. Tá? Então, se você quiser ali ter fazer todo um controle de estatística da sua rede, você tem esses protocolos. Tá? Eu vou mostrar o que esse é in-kernel data path e megaflows, vou tentar explicar mais ou menos logo a seguir para vocês. Tem suporte a VLAN, túnel, tá? Então se você quiser usar, como eu falei, num ambiente virtualizado, que você pode ter múltiplos hosts dentro do seu data center, né, dentro do mesmo tenant, né, provavelmente você vai precisar utilizar túneis se eles estiverem, né, em redes, né, Layer 3 diferentes. Tá? Então, é bem comum esse cenário onde o cara utiliza uma nuvem pública para poder instanciar, né, vários servidores e dali ele criar, né, as suas várias VMs, e a maneira que ele tem de interconectar essas VMs como se elas estivessem numa mesma Layer 2 é utilizando um túnel Layer 2 over Layer 3. Tá? Então, esse suporte a túneis é muito importante para essas soluções. Multicast Snooping, né, STP, RSTP, Bonding, e recentemente também foi introduzido o suporte a Contract. Você consegue, através de OpenFlow, programar o switch e dizer, olha, se chegar um pacote desse tipo, você registra como, marca ele com um label, né, e agora todo o pacote que pertencer à mesma conexão, tiver esse label, você vai aplicar essa regra aqui. Tá? O OpenFlow é bem poderoso, tá? Você consegue fazer coisas como, se o pacote vier dessa porta, remove a tag VLAN e faz o forward para essa outra porta. Se o pacote vier, né, da porta tal, adiciona a tag VLAN e joga para essa outra porta. Se ele tiver porta UDP tal, então você pode fazer match de Layer 2, Layer 3, Layer 4, e como eu falei agora, com suporte a Contract, você pode ter até um suporte ali de stateful. Tá? Então, se for essa conexão TCP, né, aplique essa regra. Tá? Então, tem o OpenVSwitch é bem poderoso, várias extensões ao OpenFlow, o Contract é uma delas. Tá? Bem, e aí, para falar um pouquinho de DPDK, vou mostrar como o DPDK pode ser usado, voltar um pouquinho e falar como o OpenVSwitch funciona, o que significa aquele in-kernel data path. Tá? Então, basicamente, você tem um daemon, que é esse vSwitchD, tá? E ele pode operar com o Linux, com o módulo OpenVSwitch no Linux, tá? Que faz o trabalho pesado. Então, toda a comunicação OpenFlow vai para o vSwitchD, e agora ele espera chegar pacote, e quando chega o pacote ele aplica a regra. Tá? Só que imagine um daemon em user space fazendo isso. Tá? Vai ser lento? Tá? Ou não? Kernel é mais rápido que user space e user space é mais rápido que kernel. Quem sabe a resposta aí? Bem, essa na verdade é uma questão que o DPDK apresenta para a gente. Tá? Mas basicamente, o vSwitch, se ele for operar em nível de OpenFlow, se ele for processar todas as regras de OpenFlow todas as vezes, ele seria muito lento. Tá? Então, o que acontece é que, quando chega o primeiro pacote, acontece o que a gente chama de um flow table miss, tá? Ele chega no kernel, tá? O pacote, e ele vai para um módulo especial no Linux, de OpenVSwitch, e ele consulta uma tabela. Se ele não acha nada naquela tabela, ele manda via netlink para o vSwitchD, que faz o processamento. Opa, para esse fluxo aqui, que é com esse endereço IP, essa máscara de IP, eu preciso que você mande para a porta tal. Ele programa o Linux dizendo, olha, agora adiciona uma regra nessa tabela. Toda vez que chega agora um pacote que bate com aquele flow, ele vai ter um hit na tabela, e agora o kernel mesmo, sem ter que consultar o user space, vai fazer o forward do pacote. Vai dropar tag de VLAN, vai aplicar a série de regras lá, todas elas implementadas dentro do Linux.
Se uma daquelas regras não está implementada dentro do Linux, aí acontece o problema de aquilo ter que voltar para user space. Então, não é questão de que se é kernel space ou user space. A questão é quão longo é o caminho que o pacote tem que percorrer. Se ele chega no kernel, rapidamente você consegue tomar uma decisão, tá? Você consegue fazer isso rápido. Se para tomar a decisão agora você, não consultou uma tabela, já gastou processador para isso. Tá? Agora você tem que copiar o pacote para user space, cópia de memória. Tá? Agora o user space foi lá e consultou um monte de regrinhas, não foi uma tabela tão simples assim, mais código, mais CPU, tempo de execução, e agora ele vai lá e programa o kernel com a regra e devolve o pacote para o kernel, e o kernel vai lá e faz o forward. Então, todo esse caminho, se ele tivesse que ser feito para cada pacote, a gente não seria capaz de processar muitos pacotes por segundo. Tá? Então, o módulo do Linux atua como uma espécie de cache, tá, das regras. Tá? Ele é programável a cada vez que chega um pacote que acontece um miss, e dali, agora, aquela tabela já programada permite que o forward seja muito mais rápido. Tá? Se você estiver utilizando um sistema operacional diferente, ou você não tiver esse módulo disponível, tá? Ou por algumas outras razões, o OpenVSuite oferece a alternativa da esquerda, tá? Que ele faz tudo em user space. Ele tem um cache interno, uma tabela interna que ele mesmo programa, que é consultada para cada pacote, e o pacote vai para user space. Então, agora não tem tabela nenhuma no kernel. O que acontece você pode utilizar AF-Packet. Quem sabe o que é AF-Packet aí? Ninguém? É um address family, é o que o TCP-dump usa. Quando você usa TCP-dump, ele lê tudo quanto é pacote que chega da placa. Tá? Ele não lê direto da placa. O kernel processa, vê que o TCP-dump está ligado. Na verdade, significa que tem um socket AF-Packet aberto. Tá? Ele identifica que tem um socket desse tipo aberto, e aí ele sabe que um outro módulo, que é o módulo packet, tem que processar aquilo e copiar aquilo para user space. Tá? Então, basicamente é assim que o AF-Packet opera. Quando você utiliza essa forma de operação com o OpenVSuite, o pacote chega, não consulta nenhuma tabela, ele é copiado para user space, a tabela é consultada ali naquele bloquinho netdev ali. Tá? Se tem um hit, beleza, ele já faz o forward e manda via AF-Packet para outra porta também. Se tem um miss, aí ele vai fazer o processamento de OpenFlow novamente. Tá? Por que isso é mais lento do que usar um módulo do Linux? Porque você tem que fazer a cópia de kernel space para user space sempre. Tá? E na hora de transmitir a cópia de user space para kernel space. Não é que user space é mais lento, é que você está usando os dois ao mesmo tempo. Você quer que os dois processem o mesmo pacote. Tá? A alternativa é utilizar DPDK. Então, DPDK é um kit em user space de drivers. Ele implementa o driver de várias placas Intel e Mellanox, são as mais suportadas. Tá? Ele implementa o driver em user space, ele utiliza mecanismos que permitem ele acessar o hardware direto de user space. Tá? São drivers específicos chamados VFIO e UIO. Tá? A recomendação é que se utilize VFIO, mas depende de máquinas mais novas com suporte de IOMMU. Por quê? Porque o uso do IIO permite que o DPDK programe a placa para escrever numa área de memória que pertence a outro processo. Tá? Ou ler de uma área de memória que pertence a outro processo. Tá? Então, isso, na eventualidade de bugs, então não só código malicioso, mas na eventualidade de bugs, causaria uma instabilidade no sistema que, no caso de VFIO, você não teria. Você teria problemas, teria bugs, a aplicação de OpenVSuite poderia crashar, mas ela seria reiniciada rapidamente e o sistema volta a operar. Tá? Se você tem a situação em que usa o I/O, na verdade o sistema todo crashou, você derrubou o host, tá? E você precisa ter um watchdog ou coisa parecida para poder reiniciar o host inteiro.
Uma coisa é cair o seu switch interno ali, o seu switch virtual. Outra coisa é cair todas as VMs que estão operando no seu host. Tá? Então não se recomenda utilizar o I/O. Então, através desse mecanismo, ele consegue implementar o driver em user space. É um driver que funciona utilizando exclusivamente polling, ou seja, ele está consultando se a placa tem pacote o tempo todo consumindo a CPU ao invés de operar com interrupção. Significa que ele é muito mais rápido, mas que ele consome muito mais CPU. Se você tiver uma rede ociosa, você vai consumir a CPU, né, sem fazer trabalho nenhum. Mas, né, em contrapartida, se você consegue fazer 14.88 megapacotes em 1 segundo com um único core. Tá? Em certas situações. Né? Dependendo se você tiver o hit todo ali no cache e tudo mais, com um único flow você consegue fazer. Se você tiver múltiplos flows, aí você começa a ter outros problemas de escalabilidade. Tá? Mas com um único flow, em uma situação aí em que as regras OpenFlow são bem simples, não tem que escrever nada no pacote, então acrescentar tag, remover tag você não vai fazer, só vai fazer só o forward. Tá? Ele é muito rápido para isso. Né? Ou seja, se você não usar nada, né, do que está aí de NetFilter, Contract, Tunnel, Traffic Control, funciona muito bem. Você consegue fazer 14.8, né, megapacotes por segundo. Né? Então, isso aí é mais ou menos o que eu já expliquei. O melhor suporte que a gente tem hoje é Intel e Mellanox. Tem uns 2 outros fabricantes ali, acho que uma placa da Broadcom e uma da Chelsea. Tá? Mas Intel tem todas as principais placas da Intel estão suportadas, porque o projeto é um projeto original da Intel, tá? E as principais placas da Mellanox estão suportadas e bem suportadas. Tá? Mas tem tido muitas atividades, então espera-se que tenha cada vez mais suporte a mais placas. Tá? E VirtIO também é suportado, então se você quiser rodar de BDK dentro do guest, você pode também. Tá? Então, alguns números aqui. Tá? Os números não são oficiais, não trate isso como promessa de performance. Tá? Então, o cenário que a gente tem é um cenário com UDP, pacotes pequenos. Tá? Esse é o cenário que é o cenário de grande desafio. Porque com TCP, geralmente se utiliza nos offloads de TSO, GSO, faz com que você combine múltiplos pacotes em um único pacote. Isso diminui bastante a necessidade de processamento. Tá? Existem sim alguns cenários, né, de TCP, quando acontece perda, quando acontece reordenação, que algum bug ou alguma melhora que precisa ser feita na stack do Linux, em termos de host, né, faça com que exista uma degradação de performance. Tá? Mas, geralmente, existe outra correção que aparece. Tá? Então, existe ali, sim, oportunidade de melhorar, mas é uma oportunidade muito pequena em cenários muito específicos para trabalhar com TCP. O grande desafio que a gente tem, né, é medir, né, e performar bem, desempenhar bem quando a gente está trabalhando com pacotes UDP muito pequenos, né, aquele 60 bytes. Tá? Então, os testes foram feitos com esse cenário. Tá? Então, foi usado ali um Xeon, né, E5, né, uma placa Intel de 2 portas. Tá? Foram feitos alguns tunings ali, porque parte do trabalho envolveu, eu vou apontar inclusive onde se explica por que foi desabilitado isso e como se faz isso. Tá? Tem um link um pouquinho mais à frente. Tá? E o resultado foi, uma única CPU faz 1.2 megapacotes por segundo. Tá? Mas tem um problema a mais. Não escala. Se você coloca 8 CPUs, você atinge 6.2 megapacotes por segundo. Se você coloca mais CPUs, não é que não melhora, piora. Tá? Então, esses números são com HEL 7.1. Tá? Bem, isso é fazendo roteamento. Tá? Esses testes e as melhorias foram feitas
pelo Alex Dweck. Tá? O trabalho é sempre feito upstream primeiro. Tá? Então a Red Hat sempre trabalha primeiro upstream. Então todo o trabalho que ele fez, ele mediu com o RHEL 7.1, foi lá e viu que o mesmo problema existe upstream. Tá? E ele foi lá e resolveu o upstream. Corrigiu todo o código do Linux, contribuiu para a comunidade. Tá? E aí a Red Hat vai utilizar dessas melhorias que ela, né, enviou para a comunidade e aplicar nos produtos dela. Tá? Então, não são somente correções. Tá? No RHEL 7, né, cada nova versão minor, você tem muitas melhorias que são aplicadas. Tá? Então, boa parte dessas melhorias que ele fez, né, e outras melhorias que foram feitas upstream, né, passaram a estar disponíveis no RHEL 7.2. Esse é o link, tá? É um post de blog, né, escrito pelo Alex Dweck. Ele documenta, né, todas essas otimizações ali. Ele descreve por que, né, problemas podem ser causados se você tiver flow control, se você tiver um work balance, se você não fizer um mapeamento de CPUs e tudo mais. Então, ele descreve algumas otimizações, alguns tunings que podem ser feitos. Tá? Mas, tá, todo esse outro trabalho também foi feito. Tá? Aqui já a gente entra em alguns detalhes mais técnicos. Uma das coisas que geralmente o Linux, por ter que suportar múltiplas arquiteturas, todo driver tem que suportar múltiplas arquiteturas de uma maneira limpa, um código legível e tudo mais. Então, existem primitivas para você, né, fazer o que a gente chama de barreiras de DMA. Toda vez que a placa escreve na memória, antes de você acessar a memória, você tem uma primitiva para sincronizar, tá? E limpar eventualmente uma cache que se refere àquela mesma memória, por exemplo. Tá? Para você não ler um dado antigo que o processador não está ciente que foi atualizado, porque o hardware atualizou aquela área de memória. Tá? Então, existe o que a gente chama de barreiras de DMA. Elas foram introduzidas novas primitivas para evitar, né, algumas situações em que as primitivas eram muito pesadas. Tá? Então, outra coisa, o alocador de memória, tá, de pacotes de rede, de SKB, né, ele desabilitava a interrupção. Então, foi criado um alocador específico para SKB Page Fragment, que evita desabilitar a interrupção, tá, que causa alguns problemas de escalabilidade. Tá? Esse Transmit More, eu vou falar um pouco... acho que eu preciso falar dele agora. Bem, outra coisa que ele percebeu foi que o custo de MMIO, que é uma operação feita a cada pacote que é transmitido pelo driver, era um custo muito alto. Tá? E isso diminuía a escalabilidade, porque enquanto essa operação era realizada, né, existia um spin lock, ou seja, ninguém mais podia realizar aquela operação, ninguém mais podia transmitir pacote naquela mesma fila. Tá? Ou mesmo em filas diferentes. E o tempo que levava era devido ao MMIO. Tá? Não porque havia muita concorrência, mas porque o MMIO demorava muito tempo. Tá? E a maneira de se resolver isso é introduzindo lotes. Né? Então, ao invés de você fazer o MMIO a cada pacote, você transmite, né, escreve na placa a informação sobre 10 pacotes e aí faz o MMIO dizendo para a placa, agora transmite esses 10. Só que você não pode fazer isso introduzindo uma latência. Tá? Então, na verdade, foi introduzida essa flag Transmit More, que significa que quem está transmitindo, se tem mais para transmitir de imediato, vai sinalizar para o driver, tá, dizendo, olha, eu vou transmitir mais, então não faço o MMIO já, né, e não vai haver nenhuma latência a mais, porque eu já estou mandando esse pacote. A gente não vai esperar que algum pacote chegue em outra placa e seja feito forward. Tá? A gente já vai... O pacote já está na minha mão, já estou te entregando. Tá? Então, isso foi introduzido. Basicamente é uma técnica, né, de lote, que é uma técnica que a gente tem que usar mais na stack do Linux para resolver esse problema. Tá? E foi utilizado o package gen para gerar o tráfego.
Tá? E com essa alteração, o PacketGen foi capaz de atingir aqueles 14.8 megapacotes por segundo em transmissão com uma única fila, né, do hardware. Tá? Então, melhorou bastante o desempenho para quem transmite. Tá? Bem, existe uma situação ali em que você desabilita a cópia para o cache, você escreve direto para a memória, mas se você tiver que verificar o checksum, você tem que trazer ele de volta para o cache. Tá? Então, na verdade, era uma otimização que, na maioria das vezes, prejudicava o desempenho. Tá? Então, isso estava ligado por padrão no HEL 7.1. Você pode desligar, é um tuning que você pode fazer na placa, tá? Mas no HEL 7.2 vem desligado por padrão. Tá? Mas dos maiores gargalos que foi determinado é que o FIB, que é o Forward Information Base, que é, digamos, onde se consulta a tabela de rotas. Então, quando o Linux está fazendo roteamento, ele tem que consultar esse FIB para saber para onde agora vai o pacote, qual é o próximo hop, tá? Qual é a placa, qual é o gateway, qual é o MAC address, eu tenho que colocar aqui. Tá? E o grande gargalo em escalabilidade estava aí. Tá? Tanto por utilizar estatísticas compartilhadas, aí foi feita a otimização de utilizar estatísticas por CPU, né, que depois são consolidadas à parte, só quando são consultadas, né, e vários outros itens de escalabilidade, alguns outros problemas de escalabilidade foram encontrados, e as melhorias permitiram reduzir o tempo de consulta por várias centenas de nanosegundos. Tá? E a escalabilidade passou a ser praticamente linear. Então, você pode jogar ali mais CPUs, mais rotas, tá? E o sistema escala. Tá? Os resultados são, com a única CPU, nada muito melhor. Né? De 1.2 passou para 1.3 megapacotes por segundo. Tá? Como o principal problema era ela na escalabilidade do FIB, né? Foi ali que a melhora foi percebida. Né? Se antes com 8 CPUs a gente fazia 6.2 megapacotes por segundo, agora com 9, 10 CPUs consegue fazer 12.4 megapacotes por segundo. Ou seja, dobrou, né, o desempenho ali com mais ou menos o mesmo número de CPUs. Esse limite ali é porque você está transmitindo, e aquele benefício do Transmit More, ele não ocorre porque não se utiliza DSO, ainda precisamos, né, otimizar para que esse Transmit More seja utilizado nessa situação de UDP e pacotes pequenos. Tá? Mas existem formas de tentar fazer com que isso ocorra, que é diminuindo o tamanho do ring de recepção, porque aí isso vai forçar com que né, o completion de transmissão ocorra mais rápido, tá? E, portanto, a gente consegue transmitir mais rápido e aí o Transmit More entra em ação. Tá? E aí, nesse caso, com esse tuning de tamanho de ring size, você atingiu ali 14 megapacotes por segundo. Tá? Então, essa foi uma melhoria muito boa. Eu acho que uma das melhorias mais interessantes e curiosas para mim é, se você está rodando o DH Client, né, no Linux, ao invés de ele abrir um socket UDP, ele abre um socket AF Packet, que é aquele socket que eu disse que para cada pacote que chega tem um socket AF Packet aberto. Então, agora eu vou copiar ele para user space. Né? O DH Client usa BPF, que é um sistema de filtro, que não vai ser todo o pacote que vai ser transmitido para user space, só o pacote que interessa para o DH Client. Tá? Só que todo o pacote vai ter que ser processado por esse filtro. Tá? Todo pacote tem que ser processado. Bem, se você tiver tráfego pequeno na rede, né, vai reduzir muito a latência do DH Client, porque não é a stack do Linux que vai estar processando o DP, é uma stack otimizada dele em user space. Então, o que é mais rápido? Kernel space ou user space? Né? Ele quer fazer em user space para poder cortar o caminho. Né? Ele quer receber o pacote antes do Linux processar se aquilo é IP, se aquilo é para o Linux ou não. Né? Então, não passa pela consulta de rotas.
Ela não passa pela tabela de rotas, não passa por NetFilter, não passa por nada. Então, para o DH Client, melhora muito o desempenho. Para o resto do tráfego todo no sistema, naquela situação de UDP, pequenos pacotes, cai em 20% a performance do sistema. Tá? Então, a solução para isso é que o Network Manager, que eu tenho o Systemd, NetworkD, que tem a implementação de DHCP, então, provavelmente, nas próximas versões, essa alteração pode ocorrer, né? Então, possivelmente não vai ser feita nenhuma alteração no DH Client, só o DH Client vai deixar de ser usado. Tá? E aí a gente não vai ter esse problema. Tá? Estou finalizando aqui, tá? Uma outra solução, foi feito um sistema de caching de consulta de rotas quando se utiliza túnel. Para IPv4 o desempenho não foi muito grande, né? Ali 3%, mas para IPv6 chegou a acelerar em termos de 70% o tráfego de UDP em cima de um túnel que opera em cima de IPv6. Tá? E vários trabalhos que estão aí em andamento, alguns trabalhos em NetFilter, tem trabalho aí de fazer lote, a alocação de memória é um grande gargalo, então também é uma melhoria que tem sido feita, né? E alocação em lote também é outro trabalho que já foi feito uma parte, está sendo feita mais outras partes ali para poder integrar tudo muito bem. Tá? Então, é isso. Vou abrir para perguntas. Tem alguma pergunta no aplicativo aí? Não? Não? Então é isso. Obrigado.